Seja muito bem-vindo de volta ao nosso curso de Excelência no Atendimento ao Cliente. E nessa aula nós vamos falar sobre a equação da satisfação do cliente. Eu quero te apresentar quais são as variáveis que impactam a satisfação do cliente. E conhecendo bem essas variáveis, você tem muito mais probabilidade de trabalhar em ações que sejam muito efetivas, em melhorias aí no seu atendimento para alcançar aquilo que todos nós queremos, né? A satisfação plena ou até mais. A gente vai falar um pouco sobre uma coisa chamada encantamento, né? Você já se sentiu encantado por algum tipo de atendimento que você recebeu? Não sei, restaurante, barbeiro, foi um hotel, automecânica, autocenter, tá? Como é que a gente atinge esse nível tão elevado aí de satisfação do cliente e tudo mais, que beira o encantamento, né? Vamos falar sobre isso? Então, deixa eu começar te explicando as duas variáveis fundamentais para você alcançar o que a gente quer, que é a satisfação do nosso cliente, até mesmo o encantamento. A primeira variável que você deve levar em consideração é a expectativa do cliente. Sabe o que é expectativa? É aquilo que ele quer, aquilo que ele espera, o que o seu cliente espera de você, espera do atendimento. Toda vez que você vai a uma loja, vai a um auto center, vai ser atendido em algum lugar, você tem uma expectativa, tem algo que você imagina receber e tudo mais, e é isso que você tem que ter em mente. Qual é a expectativa do teu cliente, o que ele espera desse atendimento. E aí a segunda variável que você tem que ter em mente, que é extremamente importante, é a percepção do cliente, a percepção que ele forma após o atendimento, após ter sido atendido por você, ter sido atendido na tua empresa e tudo mais. Então a gente começa com expectativa, que acontece antes, ele traz essa expectativa quando vai até a tua organização, até a tua empresa, e a gente fecha com a percepção, que aquela opinião que ele formou, aquela percepção que ele construiu e formou depois de ter sido atendido por você. E isso tudo nós poderíamos até colocar numa equação. Então imagine a seguinte equação, é uma divisão, tá? Tem lá o numerador e o denominador, né? Então imagine uma equação assim, digamos que a satisfação do seu cliente é igual a, no numerador a gente vai colocar lá em cima, sabe? A gente vai colocar a percepção do cliente e no denominador lá embaixo a gente vai colocar a expectativa do cliente. Então satisfação é uma equação onde no numerador lá em cima a gente tem a percepção e no denominador lá embaixo a gente tem a expectativa. Legal? Então, observe um detalhe importante. Como a gente tem aqui no numerador a percepção, quanto maior for a percepção do teu cliente, maior a satisfação dele, obviamente, e tudo mais. E como no denominador a gente tem expectativa, quanto maior for a expectativa dele com relação à qualidade do atendimento, com relação a tudo que ele vai receber na tua loja, na tua empresa, mais difícil será atingir um nível de satisfação elevado. Quanto maior a expectativa, menor a satisfação. Então, clientes com uma expectativa exacerbada, altíssima, são sempre um grande desafio para a gente. Tá bom? Beleza? Então, deixa eu te dar um exemplo desse negócio todo, como é que ele acontece na cabeça da gente que é cliente, na cabeça do consumidor, na cabeça do teu parceiro de negócio. Esses dias aqui pertinho da gente, aqui perto do escritório, inaugurou um restaurante. A gente cada dia almoça num canto e tal, para mudar um pouquinho o tempero e tal. E aí a gente falou, vamos lá, vamos conhecer esse novo restaurante, vamos dar uma chance lá pro empreendedor que está abrindo aí um novo negócio, fomos lá e tal. E aí sentamos a uma mesa e tal, estavam lá os colegas de trabalho, o garçom trouxe pra gente o menu, deixou o menu com a gente e tudo mais. E aí eu olhei as opções que eu queria e tal, o que me interessou mais e fiz o meu pedido. Só que ele falou, não, esse pedido que o senhor pediu, infelizmente, esse aí, infelizmente, não tem e tudo mais. E aí eu escolhi um outro, falei, não, esse aqui. Então eu queria esse aqui. Ele falou, não, esse infelizmente não tem também. Aí a minha expectativa, que era ter um atendimento excelente, já começou a ficar afetada, né? E eu perguntei para ele, então vamos fazer mais fácil, me diga o que tem. Ele falou, tem esse aqui. Eu falei, tá bom, pode ser, ótimo. Entre as opções todas, né, tá ótimo, vamos com esse e tal. Aí depois o sujeito trouxe o prato, mas ele trouxe o prato para um de nós que estávamos à mesa e não trouxe para o outro. Aí só um come, né? Que beleza. Aí depois que um terminou de comer, veio o prato do outro e tudo mais. A nossa expectativa com a entrega, né? A pontualidade, a rapidez da entrega do prato já ficou também comprometida e tudo mais. E aí, para fechar essa história, imagina que eu fui lá pagar, pedir a conta para pagar para encerrarmos a conta, encerrar o almoço e tudo mais.
adivinha se não trouxe a conta errada, né? Então eu falei, olha que experiência interessante, cardápio veio errado, a demora na entrega dos pratos, veio um prato primeiro, depois outro prato, e depois uma falha na hora da conta que veio errada. A gente foi até ao caixa para pagar a conta, foi divertido, e a gente falou, isso aqui não veio e tal. Aí ela chamou o garçom, falou, mas garçom, você anotou errado e tal. Ele falou, meu Deus, eu anotei um código errado e tal, não sei o quê. Você observa aquela coisa de negócio que estava acabando, sendo inaugurado e tudo mais. Mas o fato, quando a gente comete erros assim, que vão muito aquém da expectativa do nosso cliente, por vezes o cliente não perdoa, né? Situações assim não são perdoadas. E a maior punição que o teu cliente pode te dar é não voltar, né? Então olha como a gente não pode ferir as expectativas do cliente. Imagina a percepção que eu fiquei depois desse nível de atendimento, né? Então vamos pensar na equação da satisfação. Ela pode nos remeter a algumas conclusões. Olha só que coisa interessante. Quando a percepção do cliente é menor do que a expectativa que ele tinha, a gente tem aí o que a gente poderia chamar de frustração. Esse cliente fica absolutamente frustrado, né? Quando a percepção do nosso cliente ela fica igual à expectativa, a gente tem o que a gente pode chamar de satisfação plena, satisfação 100%. Eu tinha uma expectativa, e a minha expectativa foi atendida, portanto eu tenho um nível de satisfação 100%, estou satisfeito e tudo mais. O que é legal, mas eu arriscaria dizer a você que ainda não é suficiente. Nesse mercado tão competitivo que a gente vive, em meio a tanta concorrência, em que a gente busca se destacar de alguma maneira, a gente precisava dar um passinho além, ir além. E a grande ideia é a seguinte, quando a gente consegue uma percepção do seu cliente que é superior à expectativa, aí sim a gente alcança o resultado tão almejado que é o que a gente chama de encantamento. Percepção superior à expectativa. Eu tinha uma expectativa, fui até aquele negócio, fui até aquela empresa e a minha percepção foi superada. Eles me entregaram muito mais, foi uma experiência incrível, foi uma coisa sensacional e aí a gente alcança o que nós poderíamos chamar de encantamento, né? Deixa eu contar uma outra historinha para ilustrar para você, para que fique um pouco mais claro essa coisa do encantamento, né? Esses dias eu estava com um problema no carro, tá com uns barulhos embaixo do carro, era problema de suspensão e tudo mais, mas eu estou sempre nessa correria, vai para lá, tem aula para ministrar aqui, palestra para ministrar lá e tudo mais, então eu dei uma passadinha, 6h30 da manhã, a oficina já estava aberta, lá o Auto Center já estava aberto, dei uma passadinha por lá e falei, olha, eu posso deixar o carro para você dar uma espiadinha para mim, você manda um orçamento para mim, você faz essa gentileza? E aí ele me falou, lógico, claro, a gente manda um orçamento para você, se você aceitar, a gente dá continuidade ao serviço. Falei, excelente, então deixa eu ver se eu chamo um táxi aqui, que eu preciso ir para o escritório. Ele falou, não, a gente leva. Você trabalha longe? Eu falei, não, eu trabalho aqui pertinho e tal. Ele falou, não, te levando. Então já começou, olha que interessante. A minha expectativa era poder fazer o serviço no dia, receber um orçamento honesto, não é? E ele já começou a trazer alguns elementos adicionais, que foi, por exemplo, me levar até o escritório. Ele me deu uma carona até o escritório e tudo mais. Ao longo do dia, ele me mandou um WhatsApp com uma foto da peça que precisava ser trocada no carro. E ele falou, o problema é esse aqui, a peça é esse aqui, o orçamento do serviço fica esse aqui. Foi na parte da manhã ainda. Podemos realizar o serviço? Eu dei ok para ele, falei, não, manda ver, você consegue me entregar até o fim do dia? Consigo, sem problema nenhum. Aí, maravilha, mandei fazer o serviço no carro e tudo mais. O preço foi um preço honesto, é mais ou menos o que eu esperava, estava dentro da minha expectativa. Maravilha, olha aí o que é um atendimento bem feito, que é um atendimento legal, né? Mas algumas coisas ficaram na minha cabeça quando eu comecei a pensar depois. Fiquei super satisfeito e tudo mais, mas quando eu fui buscar o carro lá, 5h30 da tarde e tudo mais, passei lá para buscar o carro, o serviço estava feito, estava tudo certinho, as peças que foram substituídas ficaram ali bonitinhas. Ele falou, você quer descartar? Pode deixar por aqui ou você quer levar contigo? Eu falei, não, pode descartar sem problema. Mas ele me mostrou as peças e tudo mais. Mas o que me chamou verdadeiramente a atenção foi que ele mandou lavar o carro. Ele sobrou um pouquinho de tempo e tal, ele acabou mandando lavar o carro. Então a minha expectativa era o carro sem fazer barulho na suspensão, né? Além de tudo, veio cheirosinho, limpinho, impecável e tudo mais, né? E uma outra coisa que chamou a atenção foi, tá lindo o carro, hein? Caramba, lavou. Ele falou, então.
a gente sabia que você ia ficar feliz e tudo mais. Eu falei, posso ir embora? Ele falou, não, só um minutinho. Aí ele chamou 3 meninos, Jonas, não sei quem e tal. Chamou os meninos e falou, faz o seguinte, dá uma lubrificadinha nas dobradiças, nas portas e tudo mais, porta-malas, passa um lubrificantezinho aí pra ele e dá uma calibrada nos pneus, que é sempre bom dar uma conferida e tudo mais, né? Anderson, você espera um minutinho? Eu falei, espero, claro, sem problema nenhum. Os meninos começaram a trabalhar no carro, parecia pit stop de Fórmula 1, rapaz, 3 meninos rapidinho, foi coisa de 5 minutos, né? Lubrificaram lá as dobradiças legalzinho, calibraram os pneus. Que calibragem, Anderson? Falei, 33, aí colocou lá e tal, calibrou tudo certinho e eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, dei uma espiada na nota fiscal que ele me passou, ele cobrou a lavagem, rapaz. Falei, sacanagem, cobrou lá. E quando eu corri o dedo no papel e dei uma espiadinha no valor da lavagem que ele havia cobrado, foi 99 centavos. E olha que coisa interessante, né? Ele cobrou 99 centavos. A minha impressão é que ele quis fazer constar da nota fiscal que a lavagem foi feita. Se eu olhar essa nota fiscal meses depois, eu vou lembrar que ele me entregou o carro impecável, limpinho, né? Olha que coisa interessante. Quando a gente fala sobre percepção, olha que coisa curiosa, né? O grande barato é você tentar entregar para o teu cliente algo a mais, algo que vá além daquilo que ele esperava. E mais do que isso, não fique refém da percepção dele. Ajude-o a perceber, destaque aquilo que você fez a mais, né? Lembre que as outras pessoas não fazem, é o meu Auto Center que faz isso, é a minha loja que faz isso, é a minha distribuição que faz isso. Olha o que eu estou fazendo com você, para dar bastante destaque a essa percepção, porque assim a percepção fica superior à expectativa e assim a gente alcança aquilo que a gente almeja, que é o encantamento do cliente, né? Então, algumas lições importantes aqui para nós e algumas dicas muito importantes que ficam para você desse nosso papo. A primeira delas que você tem que ter muito em mente: pesquise a expectativa do seu cliente, né? Conheça a expectativa do seu cliente. E até uma coisa do tipo, escuta, você já consultou outras empresas, você tem um referencial na cabeça, você está trabalhando com uma ideia de preço aí, como é que está isso, né? Então, fundamental pesquisar a expectativa que ele traz, porque às vezes, eventualmente, pode ser que essa expectativa esteja, inclusive, em desequilíbrio. Ele está esperando uma coisa que ninguém vai entregar para ele e tudo mais, né? Talvez por falta de conhecimento, ou falta de informação e tudo mais, né? Então, conheça a expectativa do seu cliente. E o segundo elemento, ou a segunda dica fundamental, é assegure que ele percebeu o valor que você entregou para ele. Que de repente você fez um monte de coisa a mais, uma série de coisas para tentar superar as expectativas dele e ele acabou não percebendo isso, porque estava, sei lá, com pressa ou preocupado com outra coisa e tal. Então encontre maneiras para que isso fique muito evidente, todo o carinho, toda a atenção, toda a cordialidade, todo algo a mais que você ofereceu para esse cliente, e aí você vai estar trabalhando fortemente, de forma muito profissional, na equação da satisfação e vai buscar aí um nível de satisfação realmente superior. Legal? Boas dicas? Então olha lá, o que ficou pra gente desta aula? Não se esqueça, então guarde aí na tua mente, trabalhe bastante com isso, vai gerar bons insights na tua cabeça, que a satisfação depende de 2 elementos. Esses elementos são expectativa e percepção do cliente. É muito importante a gente conhecer quais são as expectativas do nosso cliente. Mais importante ainda é a gente trabalhar uma percepção favorável, otimizar a percepção do cliente, e aí você vai conseguir clientes encantados. E cliente encantado é espetacular, né? Porque é aquele cara que volta, fideliza, não troca você pelo concorrente e é o cara que te recomenda. É tudo que a gente quer, não é verdade? Então, muito sucesso, trabalhe firme para encantar os seus clientes. E eu vou deixar uma lição de casa aqui para você, é uma convocação, um desafio que eu queria lançar para você. Eu queria te perguntar o seguinte: 3 ações que você poderia tomar aí no teu balcão, aí no teu televendas, aí em campo, aí no teu negócio, 3 ações que você poderia tomar para maximizar ou otimizar a percepção do seu cliente. Desafio lançado, hein? Eu tenho certeza que você vai encantar muita gente e oferecer a eles um atendimento realmente muito diferenciado. Um grande abraço para você, muito sucesso e a gente se vê na próxima aula, hein?